Palavra do Cardeal, hoje muito especial, nós falamos do auditório do Complexo do Hotel Rainha do Brasil, aqui em Aparecida, no contexto que estamos vivenciando da 60ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Por isso, tradicionalmente, o apresentador, o padre, não está aqui nesse momento e estamos para conversar com o Dom Odilo Pedro Scherer e não o estimado padre Juarez. Um grande abraço, Dom Odilo. Obrigado, Paulo. E a todos vocês desejo um feliz domingo. E hoje temos bastante assunto a conversar a partir da Assembleia da CNBB, que está acontecendo aqui em Aparecida, desde quarta-feira passada, e muitas coisas que já tratamos e ainda vamos tratar. O que é uma Assembleia Geral? A Assembleia Geral da Conferência dos Bispos é o momento maior da conferência, quando os bispos estão reunidos e os membros da Assembleia são todos os bispos do Brasil que estão ainda no cargo. Os eméritos são convidados, mas os que estão no cargo, que são os bispos diocesanos, auxiliares, coadjutores e também os administradores diocesanos. Esses são membros da conferência da CNBB. Eles são convocados e por isso é um número grande. Aqui estamos cerca de 350 bispos na Assembleia Geral, que é o momento grande da conferência, acontece uma vez por ano e tem uma duração até bastante prolongada de 9 dias. Importante destacar conferência, né? Porque há confusões. Às vezes a gente ouve confederação, mas é uma conferência. A diferença é muito simples. Confederação é de entidades. Conferência é de pessoas, uma conferência de educadores, uma conferência de cientistas, uma conferência de empresários, né? E uma conferência de bispos. Então, conferência é um organismo composto de pessoas, uma confederação é um organismo composto de entidades. Dom Odilo, que temas centrais ou que aspectos centrais dessa edição da Assembleia Geral o senhor destacaria? Bem, esta é uma assembleia eletiva, que acontece a cada 4 anos. E, portanto, nesta assembleia se faz a votação para a nova direção da conferência. E, então, este praticamente é o assunto que envolve maior tempo. Porque, é claro, existe momentos de conversas, de tentar apontar também critérios para as votações. E, além disso, os muitos turnos de votação, porque não há chapa. Os cargos são votados um por vez. Presidente, os 2 vice-presidentes, secretário-geral, depois tem 12 presidentes de comissões episcopais pastorais e mais outros cargos ainda. É um cargo por vez. Mas temos como assuntos de fundo que sempre se trata nessa ocasião. Primeiramente, são as diretrizes gerais da conferência da CNBB para os próximos 4 anos. Então, também nesta Assembleia nós já discutimos, elaboramos e aprovamos as diretrizes para o próximo quadriênio sobre a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Os bispos, em conferência, refletem, discutem, veem quais são as prioridades, quais são as questões que devem ser assumidas em conjunto e aí se aprovam as diretrizes. Nesta Assembleia também se discutiu e aprovou um novo regimento interno da conferência. Nós tivemos a aprovação de um novo estatuto na Assembleia do ano passado. E agora, então, o novo regimento interno que esmiuça o estatuto e vê como se faz a aplicação prática do estatuto. O sínodo, de certa forma, altera o calendário, por exemplo, das diretrizes da ação evangelizadora? O sínodo que está em... Não é que altera, mas ele acaba entrando dentro da programação da vida da conferência e das dioceses, naturalmente. O sínodo acontece a cada 3, 4 anos. E, por isso, cada vez que é convocado um sínodo universal, né, pelo Papa, as conferências episcopais, naturalmente, elas devem fazer a sua parte para preparar o sínodo.
E desta vez o Papa quis mais do que a Conferência Episcopal, que o povo também se envolvesse nas paróquias, nas comunidades, nas organizações eclesiais em geral. E por isso, desta vez, a preparação do sínodo, que também já é vivência do próprio sínodo, envolveu bem mais, envolveu o povo, envolveu as organizações da igreja na base também. Mas as diretrizes, elas não podem prever o sínodo, porque o sínodo é definido pelo Papa. Mas quando o Papa define e convoca um sínodo, então a conferência naturalmente assume o caminho de preparação do sínodo. Ainda sobre eleições, as eleições começam a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, as eleições aqui na CNBB? Sim, as eleições naturalmente vão se concentrar nesses dias, os 5 dias que temos pela frente, de segunda a sexta-feira. E começa com a eleição com o presidente da CNBB ou não precisa ser essa ordem? Não, começa sim com a presidência, com o presidente, os 2 vices, o secretário-geral e assim vai. Do lançamento da 3ª edição, revista do Missal Romano, o que está sendo colocado, debatido aqui, abordado? Então, alguns estão dizendo novo missal. Não é um novo missal, né? O novo missal foi depois do Concílio Vaticano II, quando o antigo missal, anterior ao concílio, foi profundamente reformulado. Desta vez se trata de uma nova edição revista do missal de Paulo VI. Na verdade, há mais de 20 anos, a Santa Sé pediu a todas as conferências episcopais do mundo para que fizesse a revisão nas próprias línguas da tradução do missal romano, mas tendo agora um texto comum de referência, que era a edição latina do missal romano. Então, isso não tinha ainda no início dos anos 70. Por isso, por exemplo, a nossa edição portuguesa foi feita a partir da edição italiana, ou a partir da edição francesa e espanhola. Agora não. Todas as línguas, e por isso todas as conferências episcopais, devem orientar a própria tradução a partir da edição, chamada edição típica, que é a edição latina, a partir da qual todas as edições devem ser revistas nas várias línguas. É o que se fez aqui durante 19 anos. O que muda, por exemplo, um exemplo prático? Não muda tudo, não. Mudam algumas coisas nas orações eucarísticas, na formulação dos textos dos prefácios, das orações, enfim, das partes da missa, sim, mas não é que mude tudo, não. São, às vezes, pequenas mudanças, outras vezes mudanças um pouco mais significativas na formulação do texto, mas a preocupação é que o texto fosse estritamente fiel ao texto latino e, ao mesmo tempo, que fosse fiel a uma tradução portuguesa correta e elegante. A adaptação será tranquila nas comunidades? Sem dúvida, sem dúvida. Levará algum tempo até que todas tenham o novo missal, ou seja, a nova edição do missal, a 3ª edição, na verdade. Porém, normalmente, a partir do momento que agora o missal estará à venda, ele ainda não está impresso aqui, ainda não está impresso, mas já foi aprovado na Santa Sé. Portanto, está em fase de edição aqui. Nas próximas semanas, ele deverá chegar às lojas e será, então, disponibilizado para que as paróquias, as capelas, as casas religiosas, todas tenham a nova edição do Missal Romano e comecem a usar. E assim também os subsídios dominicais, folhetos litúrgicos, os textos, né, da liturgia diária, Igreja em Oração, Deus Conosco, assim por diante, que são os textos que giram por aí, que o povo tem na mão, e é bom que tenha. Todos eles vão estar a partir da nova edição do Missal Romano. Foram quantos anos de trabalho? Foram 19 anos de trabalho, e muito trabalho, de pessoas de grande capacitação, que tinham que conhecer muito bem o latim, e também tinham que conhecer bem o português, para formular bem a tradução em português. Então, nós temos na CNBB a chamada CETEL, Comissão Episcopal de Textos Litúrgicos, e são especialistas em liturgia, mas também em línguas, no latim, no grego, etc. E eles trabalharam, portanto, 19 anos, preparando parte por parte a tradução, e nestes anos todos, a cada Assembleia Geral,
a conferência, a Assembleia Geral, aprovava com as devidas observações, né, que os bispos ainda faziam, e assim aprovava as traduções. Assim chegamos ao texto completo. Nessa primeira semana de Assembleia que nós vivenciamos, Dom Odilo, nessa primeira semana já houve uma análise, por exemplo, da conjuntura eclesial? É o que se costuma sempre fazer, e logo no início, de fato, nós tivemos, no primeiro dia da Assembleia, tivemos a análise de conjuntura sociopolítica, econômica, afinal, da sociedade no seu conjunto, e também uma análise de conjuntura, da conjuntura eclesial. Praticamente ocupamos na segunda-feira, o primeiro dia da Assembleia, que foi quarta-feira passada. Dia 19. Porque estas avaliações, essas análises levam sempre a muita reflexão, a muita participação no plenário, e a abordagem é bem interessante, e os bispos são muito interessados nestas análises, para também terem a noção do que está acontecendo. Temos mais um minutinho. Eu vi que a imprensa repercutiu bastante na análise da conjuntura, por exemplo, social, essa questão que está acontecendo nas escolas, né? Ataques em escolas. O que podemos pensar nisso? Sim, é um fenômeno que está aí, né? E, de fato, nos deve levar a pensar o que está acontecendo, por que está acontecendo e o que pode ser feito para mudar isso, para voltar a ter serenidade nas escolas, nos ambientes de educação. A verdade é que isso envolve um problema bem mais alto, o problema da violência, o problema das armas, mas é o problema, muitas vezes, das mídias sociais mal empregadas, e, portanto, no seu conjunto também um problema de educação, de educação não na escola, mas um problema de educação no conjunto da sociedade. A sociedade tem que aprender a lidar com a violência, para não entrar no jogo da violência, mas também a comunicação tem que aprender a lidar com a violência, para não, de alguma forma, glamourizar a violência, espetacularizar a violência. E, de toda maneira, no conjunto nós temos que criar uma cultura que não seja favorável à violência, de modo que atos de violência sejam profundamente rejeitados pela cultura e pela sociedade. Estamos chegando ao final do Palavra do Cardeal hoje, com o estimado presidente da Rede Vida, Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Pedir a bênção de Dom Odilo aqui em Aparecida. É importante que o telespectador reze e ore pela Assembleia, não é, Dom Odilo? É o que nós pedimos, sim, a todos os que nos acompanham. Aliás, temos um momento cada dia que a gente convida o povo a rezar conosco. Às 6 horas da tarde, sempre temos na Basílica de Aparecida a missa, o momento de devoção e a liturgia das horas, as vésperas e a Santa Missa com todos os bispos, momento de homilia. É um momento muito bonito para o qual a gente convida você também a participar conosco. As TVs católicas, a internet, etc., estão transmitindo e dando a possibilidade de você participar conosco. Que Deus abençoe e dê a todos uma boa semana com a graça de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.